Vamos agora lembrar um pouquinho do personagem Joseph Ratzinger no início da sua carreira teológica e como ele atuou muito ativamente no Concílio Vaticano II. Ele participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II. E foi dele, embora fosse jovem, se não me engano com 35 anos de idade, era uma figura jovem entre figuras de um grande escalão de progressistas modernistas que dominavam o concílio. Entre eles, Karl Rahner, Cardeal Friggs, de Colônia, do qual, se não me engano, o Ratzinger chegou a ser secretário dele. Já falei também numa outra aula que o próprio Ratzinger foi que fez o corpo que serviu de inspiração para o discurso de inauguração do concílio do Papa João XXIII. Então, a ideia de uma nova igreja, essa ideia de um concílio eclesiológico, ela vem exclusivamente de Joseph Ratzinger. E mais do que isso, Joseph Ratzinger vai extrair a sua eclesiologia de um herege donatista lá do século IV, chamado Ticônio, que era africano. Essa tendência que os modernistas têm de buscar o que eles chamam de teologia das fontes. Então eles vão procurar retornar para as fontes primárias, passando por toda a construção e desenvolvimento teológico da igreja medieval, sobretudo da igreja escolástica. Então eles vão retornar no tempo para fazer esse tipo de arqueologismo que foi condenado pela igreja. Que é sempre um perigo nisso. Então você vai ressuscitar os hereges. Então é o que acontece aqui com o Ticônio. Ticônio foi um teólogo da época de Santo Agostinho. Ticônio tinha uma ideia muito peculiar. Isso era uma consequência da sua adesão à heresia donatista. Heresia donatista, já explico aqui, ocorreu sobretudo durante a perseguição de Diocleciano, no século III, imperador Diocleciano, onde muitos católicos, diante da perseguição, da tortura, renunciavam à fé, renegavam a fé para não morrerem e não sofrerem. Depois, arrependidos, retornavam à fé católica e eram admitidos novamente. E aí os donatistas eram contra a que se dessem sacramentos para estas pessoas que haviam apostatado e depois se arrependido. Quer dizer, eles não aceitavam o arrependimento. E os donatistas também eram contra que padres, bispos que haviam caído em apostasia durante a perseguição continuassem exercendo suas funções eclesiásticas. Claro que uma heresia condenada, mas desta ideia donatista é que Ticônio vai tirar a sua ideia eclesiológica, da qual virá também a ideia de Joseph Ratzinger, como se pode ver nesse livro aqui. Esse aqui está em espanhol, é o Novo Pueblo de Dios, mas vocês podem encontrar em português, o Novo Povo de Deus, onde ele vai expor muito claramente o que eu vou dizer aqui. Então, para Ticônio, a cidade de Deus, ele via a igreja como um corpo bipartido. Observa bem que Ticônio não vai fazer a distinção que eu já fiz aqui em outras aulas, e que Santo Agostinho vai corrigi-lo fazendo, separando cidade de Deus, cidade dos homens. Para Ticônio, cidade de Deus, cidade dos homens compunha o mesmo corpo da igreja, porém dividido. Ou seja, você tinha dentro da igreja uma igreja pecadora e uma igreja santa. Uma igreja de Cristo e uma igreja de Satanás. Santo Agostinho vai corrigir isso e vai dizer que esta igreja de Satanás, a chamada cidade dos homens, ela não pertence à igreja. Ela está fora da igreja porque rejeita fazer a vontade de Deus. Mesmo que seus membros
sejam membros da igreja, mas estão como que mortos, porque eles não estão em comunhão com a alma da igreja. Ticone não faz essa distinção. Para Santo Agostinho, existe a cidade de Deus, aqueles que estão em consonância com a vontade de Deus, e a cidade dos homens, aqueles que se rejeitam a fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. É esta revolta permanente do homem que quer a sua vontade ao preço da vontade de Deus é que estabelece o conflito da história que nosso Senhor Jesus Cristo vai determinar entre seu corpo místico, a sua igreja, e aquela sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles homens que, obstinados em seu erro, perseguem a verdade revelada. Joseph Ratzinger vai retomar o raciocínio de Ticônio, de igreja de corpo bipartido, para afirmar que existe uma igreja pecadora e uma igreja santa convivendo no mesmo corpo. É comum a gente ver os modernistas dizerem isso hoje. Ticônio, baseado nessa sua visão disforme de igreja, ele vai compor uma interpretação, né, do Apocalipse de São João. E vai aplicar esse conceito àquilo que foi escrito por São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, quando fala que virá a apostasia. De acordo com Ticônio, essa apostasia ela virá desta parte da igreja, desta igreja pecadora, né, que vai se manifestar em um dado momento, em algum tempo, dado o seu crescimento. Então, esse corpo bipartido da igreja, cuja parte dominada pelo anticristo tende a crescer com o tempo, vai crescer a tal ponto que vai sufocar a igreja, criando assim a grande apostasia. Ou seja, para Ticônio, esse movimento vai se dar exclusivamente de dentro da igreja. Santo Agostinho estabelece uma distinção para demonstrar que não, este movimento vem de fora da igreja e de fora penetra a igreja para, a partir de dentro, começar esse processo de apostasia que vai culminar com o dito por São Paulo em Tessalonicenses 2. Ou seja, a grande apostasia. Mas Joseph Ratzinger expande este conceito ticoniano também à sinagoga de Satanás. E aqui é que a coisa realmente começa a ficar complicada. Porque nós já vimos que a principal heresia do Concílio Vaticano II é a heresia judaizante, ou seja, aquela que pretende de alguma forma afirmar que a antiga aliança nunca foi desfeita, nunca foi revogada. E aqui, nessa ideia de corpo bipartido de igreja, o conceito de igreja que Ratzinger estabelece, né, na sua eclesiologia, que vai dominar o Concílio Vaticano II, é uma igreja que engloba também a sinagoga de Satanás. Mas aquilo que nós entendemos como sinagoga de Satanás, para ele, é a parte sã da igreja. E a parte ruim da igreja é a chamada igreja do catolicismo romano. É interessante notar que a data da morte de Joseph Ratzinger, dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre. São Silvestre, o Papa da época de Constantino, a época daquilo que eles chamam, né, de aquele documento, né, que funda o que eles chamam de Igreja Constantiniana, a doação de Constantino, que eles afirmam que é um documento falso, e não é.
E a partir daí, segundo eles, os modernistas, incluindo, né, Joseph Ratzinger, teria se formado uma igreja constantiniana que duraria até o Concílio Vaticano II. Essa igreja constantiniana, ela teria superado, pela força do imperador Constantino, e não só superado, como também prostituído, né, a verdadeira igreja, que era a igreja que eles buscam, que é anterior a Constantino, que eles chamam de teologia das fontes. Então, é interessante notar, né, que a data de falecimento de Bento XVI é a mesma data de falecimento de São Silvestre, que é o Papa da doação de Constantino. Eu já vou retornar a esse ponto aí também, para a gente poder tentar fechar o nosso raciocínio aqui. Então eu estou simplificando, fazendo uma simplificação, porque questões teológicas são sempre muito complexas, né? Então é bom que leiam o livro, né, O Novo Povo de Deus, e vocês vão encontrar aqui com mais detalhes o que eu estou falando. E também é bom que leiam também os outros livros, né, de Joseph Ratzinger, para a gente entender o que foi a vida de Joseph Ratzinger enquanto teólogo, enquanto atuante no pré-concílio, no Concílio Vaticano II e no pós-concílio, visto que no pós-concílio ele foi a figura mais atuante. Podemos dizer que, de fato, né, no pós-concílio, o embate entre aquilo aquele que deveria salvar a igreja ficou entre Dom Lefebvre e aquele que pretendia salvar a igreja, mas na sua concepção de salvação de igreja, de acordo com a teologia ticoniana, Joseph Ratzinger. Então o grande embate pós-conciliar foi entre esses dois homens, né? Joseph Ratzinger e Dom Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre, consciente de que deveria salvar a igreja, fazendo uma ação, né, de humildade por amor à igreja, de 2000 anos de igreja, e Joseph Ratzinger pensando fazer a mesma coisa, mas numa ação de orgulho, porque ele não buscava salvar a igreja de 2000 anos. O que ele pensava era buscar aquela igreja da teologia das fontes, né, baseado numa teologia herética, né, de Ticônio. Creio que já está dando mais ou menos para a gente entender o quadro que eu estou desenhando aqui. Então, nessa igreja bipartida, inclui-se aí a sinagoga de Satanás como a parte boa da igreja. E a parte ruim da igreja é a igreja constantiniana, que deveria ser abatida, né, no Concílio de Trento. E que no Concílio de Trento, perdão, né, no movimento de Revolução Protestante. O Concílio de Trento acabou sendo uma barreira para isso, e segundo o Concílio Vaticano II, acabou impedindo por 500 anos que a igreja constantiniana tivesse acabado, né? E o que eles vão fazer efetivamente no Concílio Vaticano II. É por isso que eles vão afirmar que o Concílio Vaticano II é o fim da Era de Trento. E é por isso que o Concílio Vaticano II se concentrou em estabelecer uma nova eclesiologia. Agora, essa eclesiologia é fundamentada numa heresia judaizante, ou seja, ao retornar às fontes, retorna-se também ao caráter judaizante dos primeiros hereges. E aí você passa a ter uma visão de que esta igreja constantiniana, é desta igreja constantiniana que virá o anticristo. Isso aqui é extremamente grave. É extremamente grave. Por quê? Porque se mistura essas duas tendências eclesiológicas, tanto aquela judaica quanto esta herética dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos, e o próprio Concílio Vaticano II vai dizer depois, né, com o seu
magistério, entre aspas, conciliar, de que os católicos e os judeus, no caso eles dizem os cristãos e os judeus, aguardam o mesmo Messias. Nós podemos perguntar, e que Messias é que eles estão falando, né? Porque nós já vimos que há uma inversão de papéis nessa igreja bipartida, ticoniana, adotada por Ratzinger e ampliada por Ratzinger. E tudo isso é um pouco perturbador para nós, porque tem tintas apocalípticas, né? Porque este homem, Joseph Ratzinger, se via de alguma maneira como alguém que ia salvar a igreja, mas de uma concepção de igreja que era própria dele, que ele havia extraído de uma concepção herética de igreja e de uma má formação judaizada, teológica, que fazia dele um grande judaizante também. E ao mesmo tempo, ele não foi capaz de ver que esta figura, que de fato era aquela que se apresentava como a salvadora da igreja, ou aquela que pretendia de fato salvar a igreja de uma tragédia, essa que nós estamos vivendo hoje, era Dom Marcel Lefebvre. Há quem diga que depois da sua renúncia, em 2013, Bento XVI teria dito que havia duas coisas que ele se arrependia. A primeira era com relação a Dom Marcel Lefebvre e a segunda com relação a Fátima.